Olá, pessoal, boa tarde. Vamos retomar nessa quinta-feira as nossas atividades depois dessa pausa do feriado. Nós vamos continuar as atividades da semana 1 de matemática, que são as questões 2 e 3. E aí a gente termina essas atividades da semana 1. Começa lá na página 12. E depois nós vamos fazer a de ciências. Então, vocês vão lá para a página 20. Nós vamos fazer todas as perguntas da semana 1, que são 3 perguntas, certo? Então, vamos começar com matemática. Primeiro, na pergunta 2, nós vamos ler, analisar e interpretar uma tabela sobre uma pesquisa feita pela professora Márcia. Então, vamos ler primeiro a pergunta. A professora Márcia fez uma pesquisa em sua sala para descobrir a preferência dos alunos pelos times de futebol. Então, vamos ver os resultados. Então, ela separou aqui em 2 colunas essa tabela. A primeira é o time de futebol e a segunda é o número de votos que aquele time teve. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro time, o Corinthians, teve 15 votos. O segundo, Palmeiras, 6 votos. O terceiro, Santos, 4 votos. E o quarto mais votado é o Internacional, que teve 3 votos. Então, vamos ver o que nós precisamos saber dessa tabela para responder a pergunta. Qual foi o time mais votado? Quer dizer, o que teve mais votos? Então, nós vamos procurar aqui o maior número, que é o 15, e ver qual que foi o time que teve 15 votos. Então, foi o Corinthians. Então, o time mais votado foi o Corinthians. A B, qual o total de votos? Então, aqui vocês vão precisar fazer uma continha. Quando tem essa palavra total, tá pedindo para fazer uma soma, né, de todos os valores, uma adição. Então, quando eu falo em adição, eu falo em soma, né? E a soma, ela é representada pelo sinal de mais. Então, o que vocês vão somar? O 15 mais o 16 mais o 4 mais o 3 e vão descobrir o total de votos. Pode montar a continha aqui nesse cantinho que tem em branco espaço e depois coloca o resultado aqui na resposta da pergunta B. A C é a continuação dessa pesquisa, só que agora a professora Márcia pediu para os alunos montarem um gráfico com os mesmos dados dos times mais votados. No gráfico, a gente coloca de uma forma diferente, né? O gráfico, ele é representado aqui por 2 retas. Essa daqui, primeiro, é o número de votos. Então, nós temos aqui do 1 até o 15. E aqui nessa reta que está na horizontal, são os times de futebol. Então, aqui ela colocou o 15, o 3, o 6 e o 4, que são os times que estão na pergunta anterior. Quantos votos o time mais votado teve a mais que o segundo colocado? Então, o time mais votado a gente já sabe que é o Corinthians, que teve 15 votos. Quantos votos o Corinthians teve a mais que o segundo colocado, que teve 6 votos? Para eu saber esse valor, eu preciso fazer uma conta de menos, de subtração. Então, eu pego o maior e tiro o menor. Então, essa é a continha que vocês vão fazer, que nós temos
a dezena e a unidade. Então, começando sempre pela unidade, vocês vão fazer a subtração. Quanto é 15 menos 6? Descobriu a resposta? Vem e coloca aqui na pergunta D. Aí, quantos votos o time menos votado teve? Então, o time menos votado é o que teve 3 votos, que é o Internacional. Então, vocês vão lá e colocam 3 votos. Certo, pessoal? De matemática, tem mais uma perguntinha, a pergunta 3, sobre ordem crescente dos números. Leia os números e, em seguida, organize-os em ordem crescente. O que é a ordem crescente dos números? A gente começa sempre pelo menor e vai para o número maior. Então, nós temos aqui 360, 111, 25, 695, 50, 530, 910 e 313. Lembra aquela tabela de números que eu coloquei para vocês lá no primeiro PET, estava junto da apostila? Vocês podem pegar aquela tabela e usar ela para fazer essa atividade aqui, para vocês verem a ordem dos números. Vamos começar pelo menor. Vamos identificar aqui o menor. Qual que é o menor número desses aqui? Que a gente acabou de fazer a leitura. Então, é o número 25. Aqui, então, na parte de baixo, vocês vão colocar o número na ordem crescente, começando pelo 25. E aí, vocês vão colocar o restante na ordem, certo? E depois nós vamos ver aqui as perguntas A e B. Quais desses números são menores que 500? Escreva-os abaixo. Então, só os que são menores que 500, começando pelo 25, que a gente já achou. Então, vocês vão escrever 25, coloca um tracinho e continua. Só os menores que 500. E depois, quais desses números são maiores do que o 500? Então, vai lá e coloca só os maiores que 500. Os que sobraram, na verdade, depois vocês já responderam a pergunta A, certo? Então, de matemática, são só essas perguntas. Nós vamos fazer agora a de ciências. Essa nós vamos precisar fazer a leitura de 2 textos. Nós vamos falar sobre saúde auditiva e saúde visual, que é a saúde dos nossos ouvidos e dos nossos olhos, da nossa visão. Então, vamos ler o primeiro texto. Nós já vamos fazer a leitura, fazendo a grifação, grifando as partes importantes, as informações importantes que nós vamos usar para responder as perguntas. A poluição sonora. Do que será que vai falar esse texto, né? Sonoro. Está ligado ao som. Quer dizer, ao que nós ouvimos, né? Então, vai falar sobre a poluição dos sons que estão no nosso dia a dia, no ambiente que a gente convive. A poluição sonora pode trazer diversos prejuízos à saúde humana quando ficamos expostos a ela por muito tempo. A exposição prolongada a ambientes altamente ruidosos pode causar estresse, irritação, insônia, perda auditiva ou surdez, dores de cabeça, cansaço, zumbido, perda de memória e atenção, gastrite, entre outros. Então, esses prejuízos aqui é o que pode acontecer de ruim. Então, já anota no ladinho aí que essas coisas que nós grifamos são os prejuízos da poluição sonora. O próximo parágrafo. Por isso,
é importante manter um ambiente saudável em termos de som. É importante manter um ambiente saudável em termos de som, ouvir músicas em volume baixo, fechar as janelas do carro em locais de trânsito barulhento e evitar locais com muito barulho. O que nós podemos fazer para diminuir esses prejuízos? Então, escreve aí do ladinho aqui o que fazer. Isso daqui, o que a gente precisa fazer? Ouvir música em volume baixo, fechar as janelas do carro em local de trânsito barulhento, onde tem muita buzina, muito carro acelerando, né? E também evitar sempre locais com muito barulho, ficar em locais mais silenciosos. Vamos à pergunta. Você aprendeu lendo o texto que a poluição sonora pode trazer diversos prejuízos à saúde humana. Escreva abaixo 4 desses prejuízos que ela pode trazer para a nossa saúde. Então, nós já grifamos aqui os prejuízos, ó. Estresse, irritação, insônia, perda auditiva ou surdez, dores de cabeça, cansaço, zumbido, perda de memória, atenção, gastrite. Esses são os prejuízos. Nós vamos colocar apenas 4 desses. Então, vamos colocar aqui, ó. O estresse, irritação, insônia e perda auditiva. Vamos lá. Estresse, vírgula, irritação, insônia, que é ficar muito tempo tentando dormir, né? E não conseguir. E perda auditiva ou surdez. Perda auditiva é perder a capacidade de ouvir, né? Diminuir essa capacidade. E a surdez é ficar totalmente sem ouvir. Pergunta 2. De que forma podemos manter um ambiente saudável em termos de som que não traga prejuízo à nossa saúde auditiva? Então, vamos voltar lá no texto. Ó, nós já grifamos aqui o que é para fazer para não ter esses prejuízos. O que é? Manter um ambiente saudável em termos de som, ouvir músicas em volume baixo, fechar as janelas do carro em locais de trânsito barulhento e evitar locais com muito barulho. Então, primeiro, vamos colocar que a gente deve ouvir músicas em volume baixo. Principalmente no fone de ouvido, né? Que fica bem próximo do ouvido e prejudica muito mais. O que mais que pode ser feito? Fechar as janelas do carro em local de trânsito barulhento. Fechar as janelas do carro. E evitar locais com barulho. Barulhento. Pode entrar assim para terminar a palavra na linha seguinte. Barulhentos. Certo, então nós conseguimos responder sobre esse primeiro texto. Vamos lá falar sobre a poluição visual, que é da visão, o que a gente enxerga, né?
Dá-se o nome de poluição visual ao excesso de lixo, cartazes, placas e anúncios publicitários. Então, o que é a poluição visual? É isso, é muito cartaz pregado nos muros, nas paredes, muita placa, muito anúncio publicitário, pichação de muros ou qualquer outra atitude que prejudique as condições estéticas das cidades. Também é considerada poluição visual. A poluição visual pode causar alguns problemas de saúde. Quais são esses problemas? Estresse, transtornos psicológicos, cansaço visual, etc. Problemas sanitários ocasionados pelo excesso de lixo e acidentes automobilísticos, que devido ao excesso de informações podem distrair os motoristas. Então, o que é a poluição visual? Muito cartaz, muito lixo, muita placa, muito anúncio. O que ela causa? Estresse, transtorno psicológico, cansaço visual, problemas sanitários causados pelo excesso de lixo. Também pode acontecer acidentes de automóvel devido a essa poluição visual, que os motoristas ficam distraídos, né, com tanta imagem e acabam perdendo o controle do carro. Nós vamos responder uma pergunta sobre esse texto. De acordo com o que você leu, responda. Que atitude as pessoas deveriam ter para diminuir a poluição visual? Então, se é cartaz, lixo, anúncio, placa demais, então o que a gente precisa fazer? Diminuir a poluição visual, diminuir o excesso de lixo, diminuir os cartazes, as placas, os anúncios, pichação de muro. Então, diminuir tudo isso evita a poluição visual. Então, vamos começar com a palavra diminuir. O lixo, os anúncios, cartazes, tracinho aqui para separar a palavra. Continua com a próxima sílaba na outra linha. Cartazes, placas. Então, se a gente diminuir o lixo, os anúncios, cartazes e as placas, a gente diminui o problema da poluição visual, certo? Pessoal, hoje são só essas atividades que nós vamos fazer. Então, amanhã, na sexta-feira, é o último dia de atividades dessa semana do PET complementar. No sábado, são as atividades de educação física e inglês, tá bom? Até amanhã, então.